quando eu comecei a vender, não foi tabu para mim. Então eu fui lá, cara, tava ganhando $7.000 por mês sem nenhum salário fixo. Eu nunca recebi, trabalhei 4 anos numa empresa, nunca quis ser registrado, nunca recebi um 13º, nunca recebi um vale-refeição. Eu não sei o que é isso. Na realidade, eu rejeitei isso. O que eu aprendi com a minha avó foram 3 pilares. A minha avó tinha 3 pilares na vida dela. O primeiro pilar era a oração. Era uma mulher de oração, uma mulher de fé. Porque eu acho que sustentar 3 filhos, lavando roupa, morando na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tem que ser uma mulher de fé. Segundo pilar dela, amor, porque ela era apaixonada por aquelas 3 crianças. O que ela fazia, dedicou a vida dela àquelas 3 crianças. E o terceiro pilar dela era trabalho. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, trabalho era um pilar importante. Era fé, amor e trabalho. Os 3 pilares da minha avó. Eu não lembro dela definir dessa forma. Eu via isso. E depois você definiu? Recentemente, refletindo. E, aliás, o dia que ela morreu, no enterro dela, foi a primeira vez que eu falei isso, não é? Foi a primeira vez que eu falei que a vida dela foi uma vida de fé, amor e trabalho. E ela era a referência da família, porque dela vieram todas essas coisas. Nós aprendemos com o exemplo. No fundo, sem saber, o exemplo acaba sendo a maneira mais forte de você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Você pode falar alguma coisa, mas se você se comportar de outra forma, vale o teu comportamento muito mais do que aquilo que você fala. Então, eu via. Minha avó trabalhava o tempo todo, era uma mulher de fé. O amor dela por todos os filhos e netos era uma coisa inacreditável. E isso sempre ficou muito pautado, né? Ela, com 90 anos de idade, trabalhava pra caramba. Maravilhosa. E aí de nós, se falasse pra ela não trabalhar, era a vida dela. Então ela estava sempre em casa, fazendo alguma coisa, responsável por isso. Não, vó, não faz isso não. Ela queria fazer. Você teve uma fase rebelde? Tive. Quando eu fui expulso pela segunda vez da escola, tinha 17. A minha primeira grande conquista foi passar num concurso militar. Quem era da classe média baixa, é muito comum a carreira militar te atrair. Meu pai era militar, mas meu pai era sargento, era militar de baixa patente. Então eu pensei assim, poxa, tinha essa vontade de evoluir, de melhorar. Eu vou ser oficial das Forças Armadas. Mas como eu estudei em escolas públicas, e escola pública é muito ruim, eu não tinha a menor chance de passar num concurso. Muito menos do que eu achava, do que eu sabia, do que eu tinha consciência que não tinha condições de passar, mas eu tinha o desejo de passar e acreditava que eu pudesse conseguir passar naquele concurso. O concurso ele tinha 30 mil inscritos, acontecia uma vez por ano, para 200 vagas. Então é 1.500 vagas, 1.500 candidatos por vaga. Isso é mais concorrido que medicina. Então eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Ou seja, eu tinha que ser um entre 1.500 para conseguir uma vaga ali. E aí a minha mãe, que era professora, minha mãe era professora do município e do estado. Quando eu fui para a 8ª série, o Colégio Naval ele era um ensino médio. Ele é até hoje. A pessoa faz o ensino médio no Colégio Naval, já sendo militar. Quando minha mãe ficou sabendo que eu tinha interesse em ser militar e queria fazer essa prova, ela me matriculou numa escola particular, eu sempre estudei em escola pública, numa escola que fosse me preparar, que fosse mais forte e pudesse me preparar para essa prova. Estudar esse ano todo nessa escola para, no final, fazer a prova. Esse era o meu plano. O que eu não sabia é que não só eu não seria aprovado nesse concurso, não ia conseguir passar naquele ano, como quase ficaria reprovado na escola. Porque era muito mais difícil do que... No fundo, eu estava acostumado com outro nível de matemática, de português, de redação, de história, geografia, química, física, tudo que eram as matérias que eu tinha que estudar ali na 8ª série. E o concurso nem se fala, muito distante. Eu fiquei... Entre os 30 mil candidatos, devo ter ficado ali entre os 25 mil primeiros. Bem distante. Quando terminou o ano, eu sentei ali com meus pais e eles, e aí, Flávio, o que você achou aí do ano? Não deu, não consegui, mas consegui passar. Mas eu gostaria de fazer de novo. Gostaria de fazer o concurso de novo. Para isso, eu não quero ir para o ensino médio. Eu não fui para o ensino médio. Você sai da 8ª série, você vai para o ensino médio. Então eu não fui para o ensino médio. Eu fiz de novo uma preparação para aquele concurso de novo, porque se eu passasse eu entraria no ensino médio. Então não faria sentido eu fazer ensino médio fora. Então eu vou fazer de novo. E fazer de novo significava mais um ano de salário da minha mãe, inteiro, para pagar a mensalidade. Ela tinha 2 empregos. Ela tinha que dar um salário inteiro para pagar a mensalidade. Mais eu 2h30, para ir 2h30 para voltar 5 horas de retorno, mais 6 horas estudando lá, mais 4 horas estudando em casa. Eu tinha 14 anos de idade nessa altura. Nossa. E foi uma decisão minha. É uma decisão difícil de um adolescente de 14 anos dizer, não, eu não vou para o ensino médio, vou repetir um ano, vou perder um ano. Para mim, perder representava não ir para o Colégio Naval, que era o que eu queria. Então, eu não estava perdendo, eu estava investindo
e entrar e conseguir aquilo que eu queria. Beleza. Mais um ano inteiro. Cara, de março até dezembro, 14 anos de idade. Aí fui. Aí estudei muito. Umas 10 vezes mais do que eu estudava. Ou seja, aquilo me trouxe uma nova referência de esforço, uma nova referência de dedicação, de foco, uma nova referência de lutar por aquilo que eu queria. E aí ralei muito, muito. Aí chegou lá no final do ano, o que aconteceu? Não passei de novo. De novo eu não passei. Só que fiquei entre os 1.500 primeiro, de 30 mil. Mas não consegui. Sentamos no final do ano, e aí, Flávio? Olha, felizmente eu não consegui passar, mas eu não vou para o ensino médio de novo, vou mais uma vez. E agora eu já vou estudar mais ainda, agora eu já peguei o jeito, já sei onde eu errei, já vi onde eu preciso melhorar, e aí eu fui de novo. Aí esse ano, eu passei a incluir os finais de semana. Aí eu tinha 15 anos de idade, estudando 5 horas para ir voltar, 6 horas na escola, mais umas 4, 5 horas em casa e todos os finais de semana. Todos. Só isso. E era por minha conta. Não era meu pai mandando, minha mãe mandando, nada disso. Era eu que queria. Todos. Eu falei, cara, eu não posso falhar com a minha mãe, com o meu pai. Não posso falhar. Olha o que eles estão fazendo. Não posso falhar. E além de eu não poder falhar, eu não quero falhar. Foi mais um ano. Foi o terceiro ano. Foram 3 anos. Para uma vida de um adolescente, 3 anos é uma eternidade. Bom, aí conclusão. Fiz, cheguei e passei. Passei em todas as provas, nos primeiros lugares. Fiquei em 9º na Aeronáutica, fiquei em 24º no Exército e fiquei em 71º na Marinha. Entrei. E aí, cara, meu sonho, fui pra lá. Dia 3 de fevereiro de 1988, eu peguei um ônibus junto com toda a minha turma, indo pra Angra dos Reis. Morei lá em Angra dos Reis, na escola, né? Porque era uma escola interna, um lugar lindo em Angra dos Reis. Fui lá, sonho, chegamos lá, descemos, hino nacional tocando, tudo bonito, cerimônia, a gente entrou. E aí a gente sentou num pátio ali e aí começou o processo de adaptação na vida militar. E nos primeiros 20 minutos do processo que eu estava ali dentro, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu sou um cara questionador e criativo. E o militarismo, ele é baseado em hierarquia, disciplina e hierarquia. Quadrado, você dentro de um quadrado. Para mim, eu não tenho quadrado, eu sou um cara questionador do quadrado e criador de quadrados. Então, processo que se chama de adestramento militar, para mim era uma violação à minha personalidade, era uma invasão ao meu processo. Não tem como te explicar isso aqui em detalhes, mas em 20 minutos, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Me sentia violado, não queria estar ali, mas gostava de estar ali porque eu era prestigiado, porque eu fui homenageado, porque era meu sonho. Então eu passei entre 1988 e 89, completei 16 anos naquele ano e 17 no ano seguinte. Eu fiquei ali num limbo na minha vida. Então ali eu fui muito rebelde, eu era meio revoltado, eu era um cara que vou mudar o sistema, vou mudar esse troço aqui, não tá nada, mas era um moleque, mudar o quê? Mas ali sim, foi uma época, dezembro de 1989, último dia de aula, todo mundo formado, mais de 200 alunos ali presentes, 600, que eram as 3 turmas, o comandante chamou 2 pessoas lá no centro, na frente de todo mundo, aluno Augusto, que era eu e um outro, nós fomos lá, ele liberou todo mundo foi embora, aí ele, olha, vocês vão participar de uma reunião, me levaram para uma sala, e aí eu cheguei numa sala e o oficial falou assim para mim, vocês não vão estudar aqui no ano que vem, vocês estão desligados, os pais de vocês já foram informados e já estão a caminho aqui da escola. Eu estava num limbo, completamente num limbo, mas nessa hora me deu muito alívio. Nesse momento, meu colega que estava do lado chorou, entrou em desespero e eu fiquei muito feliz. É óbvio que hoje, olhando para trás, seria muito melhor se eu tivesse feito ou agido de outra forma, saído de outro jeito, enfim. Mas naquela época eu não tinha esse recurso, né? Eu não conseguia equacionar na minha cabeça que a melhor solução é essa. Não, eu estava levando, eu estava indo. Eu gostava muito dos meus amigos, Sim. Tinha muitos amigos lá, gostava muito do prestígio e achava que eu ia mudar aquilo. Em vez de eu sair, eu achava que eu poderia mudar aquilo, que era uma doce ilusão, sabia? E se você for analisar, a vida é uma busca e você tem que, no meio dessa busca, aprender com essa busca. É como a inteligência artificial, ela vai aprendendo e vai se tornando inteligente. Um filhote de chimpanzé é mais inteligente do que um filhote humano. A diferença é que o ser humano consegue aprender. O aprendizado, ele vai empilhando aprendizados. E já o cérebro do macaco não é assim, do chimpanzé não é assim. E aí, por isso, o ser humano se distancia. Então, você tem que explorar e aprender. O que eu aprendi dessa situação? Primeiro que eu aprendi dessa situação foi que eu sou capaz de conseguir o que eu quero, porque o concurso
me provou isso durante 3 anos. E de perseverar, né? Exato. Porque Esse é o segundo ponto. Recebeu um não e um ano de receber de novo e continuar. Isso. Eu tive amigos que desistiram no meio desses 3 anos. E eu não desisti, né? E eu consegui. E terceiro, eu não devo nunca me vitimizar. Ai, coitado de mim, estudei escola pública, tô atrás, o filho do empresário, o filho do cara de classe média alta tá na minha frente, eu tô atrás porque eu sou um cara que estudei em escola pública. Eu não me vitimizei. Ao contrário, eu tive que tirar a diferença. Eu tinha um gap. E era fato, eu tinha um gap. Eu tinha uma defasagem. E eu sou capaz de tirar essa defasagem se eu quiser e me predispuser a pagar o preço que seja necessário para tirar essa defasagem. Isso eu aprendi. Isso foi um aprendizado valiosíssimo que eu trago até hoje na minha vida. O que eu aprendi lá dentro? Às vezes a gente acha que a gente está num caminho que é o correto, que a gente quer, que a gente sonha, mas a gente pode chegar à conclusão que aquele caminho não é o que a gente sonha. Isso não significa desistir do meu sonho, não. Desistir do teu sonho é desistir de buscar um novo caminho. Eu fui buscar outros caminhos. Então, qual era o meu sonho? Eu queria ser um cara bem-sucedido, um cara importante, bem-sucedido, que fosse mais relevante. Esse era o meu objetivo. Eu achei que era na Marinha? Não é? Próximo. Fui para próximo. Agora, qual foi o próximo? Eu escolhi fazer ciência da computação. Então, eu ia fazer assim, engenheiro de sistemas, ciência da computação. Hoje, se dá um pau no meu computador, eu vou tacar ele na parede. Eu não tenho paciência para código. Então, assim, eu estaria cometendo outro erro, sabe? Porque a vida é uma busca. Só que antes de começar a faculdade, eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Eu arrumei um emprego aleatório, um bico, só para ter uma experiência e fui trabalhar no curso de inglês. Fui trabalhar na área de vendas, no curso de inglês. Por acaso a empresa era um curso de inglês, era vendas, e aí eu comecei a trabalhar, arrebentei. Comecei a vender pra caramba e aí comecei a me encontrar nessa questão mais de liderança de pessoas, de vendas. Com 19 anos, 2 meses e meio trabalhando, eu fui promovido a gerente comercial. E aí quando chegou agosto, a época de começar a minha faculdade, eu já estava ganhando mais que quando eu tivesse formado. Aí eu tranquei a faculdade. Aí os vizinhos, né? Nossa, o Flávio era tão inteligente, né? Tido para a Marinha, foi expulso, mas depois voltou, passou numa boa faculdade e agora está vendendo curso de inglês. Só que eu cresci, fui crescendo, ou seja, um ano depois eu casei com a Luciana, já não estava morando mais lá no bairro que eu morava. E aí um dia, assim, uns 2 anos depois eu já ia lá visitar minha família com meu carro bonitinho, carrinho bonitinho já, que eu já estava ganhando direitinho. E aí qual era a minha fama no bairro lá, o que você acha? Era traficante. Só pode ser, cara. Pô, esse cara foi expulso da Marinha, cara. Largou a faculdade, aí vai vender curso de inglês. Agora aparece aqui de carro bonitinho, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Não, mas Flávio... O garoto que é rebelde, vai ser bandido. As pessoas criam estereótipo. No fundo, o mais preparado vai sempre trabalhar para o mais corajoso. Meu pai falava isso. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. E o mais corajoso é o cara que vai sair da linha de montagem.